Foque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa em Foque pela Rádio Transforme e pela Revista em Comunidade. Hoje nós temos o prazer e a honra de receber a doutora Arlete Sampaio, deputada distrital pelo Distrito Federal, que é médica sanitarista, baiana de Itajibá, não é? E que vai hoje nos dar o prazer de conversar conosco um pouquinho. Seja bem-vinda, doutora Arlete. Muito obrigada pelo convite de estar com vocês nessa tarde. Aqui em Brasília está chovendo bastante esses dias, está fresco, então estamos felizes porque passamos 4 meses de secura extensa, né? E agora Sim. A chuva finalmente chegou para valer. Eita, eu sei bem o que é isso. Boa tarde, doutora Arlete. Estamos aqui, Boa tarde, Henrique. Estamos aqui com frio, não muito frio, uma temperatura quase amena. Hoje estiveram 18 graus no Porto, sol, um dia de sol lindíssimo. Estamos bem aqui. Ótimo. Com friozinho, para mim é frio. Eu sou uma mulher tropical. Exatamente. Para nós é muito gelado, Nossa 8 Senhora. graus. Para nós é muito. Mas, enfim, esse é o menor dos problemas, não é? Isso. Doutora Arlete, esse momento que nós estamos vivendo agora é especialmente importante que a gente fale, porque estamos com uma nova variante, né? A Ômicron chegou, eu não sei como é que estão os números agora no Distrito Federal, mas o governo federal ainda insistindo em não cumprir as recomendações da Anvisa, da OMS, e o Brasil querendo ainda com uma vocação nesse momento para ser um paraíso para não vacinados e para negacionistas. Que risco a população está correndo nesse momento, especialmente no Distrito Federal? O Distrito Federal, o que pode se fazer para neutralizar esse perigo? Veja bem, aqui no Distrito Federal, nós temos, neste momento, um arrefecimento importante da pandemia. Nós estamos com quociente de transmissibilidade abaixo de 1, né? Variando de 0,72 a 0,90, por aí. Né? Hoje, por exemplo, está 0,96. Mas o número de hospitalizações e de, sobretudo, internações em leitos de UTI reduziu-se significativamente. E nós só tivemos, até o momento, 2 casos da variante Ômicron, porque foram pessoas que chegaram da África do Sul, passaram por São Paulo, vieram para Brasília. E essas pessoas foram monitoradas desde o primeiro momento, de forma que, até o momento, nós não tivemos a expansão da Ômicron em Brasília. Diferente, por exemplo, da Delta. Aqui, já 80% das infecções são devidas à variante Delta. Nós estamos com 78% da população, dados de ontem, 78% da população já imunizada com as 2 doses da vacina. Nós estamos já com uma quantidade significativa de pessoas já fazendo a dose de reforço. A dose de reforço aqui para pessoas acima de 18 anos que tenham pelo menos 5 meses de tempo entre a segunda dose e agora, e começamos agora a vacinação com a segunda dose da Janssen para os professores. Então, aqui está numa situação, digamos assim, no momento confortável. Não é? Os leitos de UTI, tem muito pouca gente em leitos de UTI, em relação ao que nós tivemos, por exemplo, no início desse ano, que foi o pior momento, nessa segunda onda de Brasília, foi terrível, né? Houve uma ocupação hospitalar gigantesca, quase os hospitais não dando conta de receber os pacientes, com 1 ponto de oxigênio servindo a vários pacientes, né? Gambiarra, né, como a gente fala aqui no Brasil, gambiarra de ponto de oxigênio. Então, foi muito, muito difícil. Várias pessoas, pelas estimativas que nós fizemos, cerca de
733 pessoas morreram por falta de atendimento, porque entravam numa fila de espera para leitos de UTI e não tinha tempo de esperar, né? Então, mas agora não, agora nós estamos vivendo uma situação muito confortável, né? Espero que dure, né? Porque, agora, é claro, nós temos aí um presidente da República sociopata, negacionista, genocida, que a sua tese, desde o início, era de que era preciso que todo mundo adoecesse, porque essa seria a melhor vacina. Quer dizer, passava por cima de todos os conceitos científicos e tudo que já se sabe hoje sobre o novo coronavírus. E agora ele resiste, né, completamente a fazer o passaporte vacinal para quem vem de viagem para cá. Felizmente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso, ele determinou que todo mundo que chega tem que ter a apresentação da sua carteira de vacinação. É evidente que não tem os cuidados que a Europa está tendo, que a Europa, além de assegurar que as pessoas entrem com o cartão de vacinação, eles também exigem que, em pelo menos 3 dias antes da viagem, tenha sido feito um RT-PCR, e depois, quando chega no local, daí 2 dias tem que fazer um novo RT-PCR, né? Aqui não, aqui é só o cartão de vacinação. E ainda assim ele resiste, mas finalmente o Supremo Tribunal Federal decidiu, o ministro decidiu, e amanhã vai ter o pleno do Ministério do Supremo para referendar a posição do ministro Barroso. Eu creio que será referendado, né? Então, com isso, vários estados já determinaram também a mesma coisa, né, de assegurar que as pessoas que entrem tenham a vacinação feita, ou seja, para que nós não sejamos o paraíso dos negacionistas, porque a tendência seria essa, né? São festas de fim de ano, um país tropical, praias maravilhosas, resorts maravilhosos, então todo mundo poderia vir para cá sem vacina. Então, pelo menos isso está contornado até o momento pela decisão é uma decisão liminar de um ministro, evidentemente, mas amanhã nós esperamos que o pleno do Supremo Tribunal Federal referende essa posição do ministro. E assim, eu acho que a gente vai ter um pouco mais de controle, né, da situação. Então, é essa a situação do Brasil, no momento. As perspectivas de que esta variante Omicron se espalhe no Brasil? Quais são as perspectivas que estão a ter relativamente a esta variante Omicron? Aqui no Brasil, nós temos até agora apenas 11 casos da Omicron, não é? E não está, nesse momento, numa fase de expansão. Pelo menos em Brasília só foram 2 casos, esses outros casos são em São Paulo e Rio de Janeiro, né? Mas está todo mundo sendo monitorado e, felizmente, para nós, os governos estaduais e as prefeituras municipais estão sendo muito mais cuidadosas do que o governo federal gostaria. Por isso que essa briga permanente entre o presidente da República e os prefeitos municipais e os governos estaduais que determinam situações distintas daquele que ele gostaria, porque o desejo dele era esse. Todo mundo se infecta e todo mundo, portanto, nós vamos ter uma imunidade de rebanho pela infecção coletiva. Imagina você, nós somos 210 milhões de brasileiros, se nós tivéssemos aí 70% dessas pessoas, né, contaminadas, infectadas, quantas mortes nós não teríamos, né? Mais de 1.400.000 pessoas teriam morrido. E se nós temos hoje 615 mil, mais ou menos, pessoas que morreram, é muito em função das medidas que prefeitos e governadores estaduais tomaram, e não por vontade desse presidente da República maluco. Tá? Então, realmente é uma coisa terrível. Ele agora passou uma fase que ele tentou ser um pouco mais civilizado, e agora ele voltou, ele estava perdendo muita base dele, né? Então agora ele voltou a falar para os alucinados seguidores dele, né? Então voltou a criticar o Supremo Tribunal Federal, voltou a receitar cloroquina para as pessoas. Então é uma coisa, né? Realmente. E a cloroquina que precisava, que se fazia tão necessária lá para os índios Yanomami, que estão com malária, aquele pessoal lá, os ribeirinhos, que estão com malária, não chega, né?
mas só para tratar Covid. Doutora Arlete, apesar de tudo isso, dele tentar fazer esses discursos alucinados, ele está batendo recorde negativo, né? de apreciação negativa do governo dele, não é? Ele nunca esteve tão baixo. A desaprovação crescente e a aprovação decrescente. Exatamente. E aqui, a senhora atribui isso à própria postura dele com relação à condução da pandemia, ou também entra fatores como economia e perda de renda? Enfim, eu acho que são dois grandes fatores que explicam essa situação. Primeiro, o enfrentamento da pandemia. Uhum. As pessoas se deram conta que ele não fez nada para proteger a vida das pessoas. No Brasil, por exemplo, nós não temos um índice muito significativo de negacionistas que não quiseram tomar vacina. Pelo contrário, as pessoas estão tomando vacina. Aqui no Distrito Federal, nós somos 3.100.000 pessoas, e dessas, até o momento, só se detectou 240.000 pessoas que não se vacinaram. E a Secretaria de Saúde está fazendo uma busca ativa dessas pessoas para tentar convencê-las a se vacinarem, colocando postos de vacinação em locais de grande afluxo, como na rodoviária, que você conhece, Brasília. A rodoviária passa por dia em torno de 450.000 pessoas. Então, tem um posto fixo de vacinação e é impressionante. Desde que o posto foi instalado, a fila é imensa. Olha... mostrando que muita gente deixou de se vacinar por falta de acesso, mesmo trabalhando, não tem tempo. A rodoviária ali, a pessoa, antes de ir embora, ela passa na fila, se vacina e vai-se embora, tá certo? Então, isso tende a diminuir. Então, esse é um dos fatores, né? A CPI da Covid, que o Senado Federal fez, demonstrando, né, a corrupção, né? Tentaram ganhar dinheiro comprando vacinas equivocadamente, não é? Por exemplo, tentaram comprar a Covaxin, que é uma vacina chinesa que não tinha sido ainda, até agora não foi aprovada pela Anvisa, não é? E às custas de propinas, não é? Então, ficou revelado o esquema que existia no Ministério da Saúde, coordenado pelo ex-ministro Pazuello, né? O general Pazuello, que é um general da ativa, inclusive, não é? Ele saiu especialista em logística, hein? Detalhe. Especialista em coisa nenhuma, né? Então, ele montou uma equipe lá para fazer propinagem com vacina. Então, esse episódio, além também de um outro esquema que foi montado para comprar vacina AstraZeneca, sendo que aqui no Brasil a AstraZeneca tem um representante oficial, que é a Fiocruz, que está agora produzindo, inclusive, a vacina brasileira, né? Porque já houve o repasse de tecnologia, nós não estamos mais importando aquele fator que a gente precisava para poder construir as vacinas, aqui mesmo está sendo fabricada, e a gente, portanto, não precisaria de comprar a vacina da AstraZeneca, né? E, entretanto, tentaram justamente fazer um esquema para ganhar dinheiro, para roubar dinheiro, a partir da aquisição de vacinas da AstraZeneca. Então, essas coisas foram reveladas pela CPI, né? A TV Senado tem um alcance muito importante no Brasil inteiro, todo mundo acompanhou. Acho que tudo isso serviu para desmoralizar bastante, sobretudo essa pecha que ele tinha de ser um governo que não era corrupto. Pelo contrário, cada dia mais fica evidente que ele é corrupto, que a família dele é corrupta, e o que ele faz na vida é tentar proteger os filhos, né? A outra coisa é a economia. Nós estamos vivendo um momento extremamente difícil na economia brasileira. Nós temos um índice de desemprego exorbitante, né? São atualmente 14,5% da população desempregada, sendo que, além dos desempregados, existe uma margem importante de pessoas que a gente chama de desalentados. São pessoas que sequer saem para arrumar emprego, porque não sabe que não vai encontrar, não é? E além de pessoas que estão vivendo em trabalho escravo propriamente, né? Quer dizer, hoje, o que tem de jovem nesses aplicativos para entregar comida, etc. e tal, né? Que são jovens que trabalham 12 horas por dia para ganhar uma miséria, e, além disso, não tem qualquer proteção social.
se eles caem da moto ou da bicicleta e quebram a perna, eles têm que ir para a rede pública, porque não tem como se assegurar e depois não tem como ter salário-desemprego, não tem nada, não tem nenhuma proteção social. Não é? Então, isso tudo, quer dizer, pelo volume de pessoas desempregadas, pela carestia, nós estamos batendo recordes. A inflação no Brasil, durante todo o período dos governos do PT, esteve dentro da meta, entre 4% e 6%, não é? Nunca jamais passou de 6%, agora se encontra em 10,42%. Não é? Então, o preço da gasolina, que nós estamos pagando R$ 7,00 por 1 litro de gasolina, né, aqui. Então, tudo isso junto, quer dizer, você vai no supermercado, tudo subiu de preço de uma maneira astronômica. Isso acompanhado também de uma recessão económica, porque o Brasil está em recessão. Foram dois trimestres em que o produto interno bruto brasileiro decresceu. Exatamente, porque, olha só, essa política austericida, né, eu chamo de austericídio do Guedes, né, ela conduz a essa situação. Estamos quase em estagflação, né? Porque, além de você ter uma recessão econômica, você tem uma inflação subindo. Então, é uma situação dramática. As pessoas, pelos órgãos que fazem esse controle, a gente observa hoje no Brasil em torno de 20 milhões de brasileiros passando fome. E nós temos 55% da população em situação de alguma insegurança alimentar, ou média, ou leve, ou então grave. Então, é uma coisa dramática. Né? Então, isso significa que a classe média brasileira está a sofrer grandemente com este governo Bolsonaro. Exatamente. Tudo que a gente construiu de elevação de patamares na escala social, das pessoas que saíram da pobreza para um estamento C, por exemplo, hoje todo mundo voltou, né, para o D e E, lá embaixo, porque perdeu o emprego, porque a coisa está muito cara, mil coisas. Né? Então, tudo isso junto tem feito com que a popularidade do Bolsonaro tenha caído, tenha se reduzido enormemente. A pesquisa de ontem dá o Lula com 48% das intenções de voto e o Bolsonaro 21%. Ainda é muito, né? Ainda é muito. Ainda é muito. Ele consegue manter um povo alucinado em torno dele, e é impressionante, né? É uma questão ideológica mesmo, de extrema-direita, que ele consegue manter ainda alguma popularidade. Aí, ano que vem, nós teremos eleições presidenciais, os candidatos começam a se apresentar, né? Além do Lula e do Bolsonaro, já tem o Moro, né? Sérgio Moro, que ousou ser candidato, depois de todo o estrago que ele fez com a Operação Lava Jato. Cada dia sai mais coisa contra ele, não é? Então, eu acredito até não sei até quando ele vai ser candidato, porque provavelmente ele vai desistir em algum momento, porque a campanha vai ser utilizada para jogá-lo na lama também. Né? Bem, aí você tem a candidatura do governador de São Paulo, Dória, né, que teve uma disputa interna no PSDB tão dura que praticamente dividiu o PSDB. Você tem agora a candidatura da senadora Simone Tebet, do MDB, né? E vamos ver quem mais aparece. Mas engraçado que o Moro é a aposta da grande mídia, não é? Até o momento, já tem alguns se deslocando daí, sabe? Por exemplo, essa semana, a conhecida jornalista da Globo, Miriam Leitão, escreveu um artigo para o jornal o Globo, interessantíssimo, onde ela desbanca o Moro. Nossa! Então, é muito provável que a própria Globo já comece a mudar de opinião, entendeu? E aí tem que uma coisa interessante que o Lula está fazendo, que, evidentemente, nós do Partido dos Trabalhadores não gostamos, mas ele está conseguindo, digamos assim, fazer uma composição
esdrúxula, mas que parece que, do ponto de vista eleitoral, vai ter algum resultado, que é uma possibilidade de filiar o Alckmin, Geraldo Alckmin, no PSB, no Partido Socialista Brasileiro, e o Alckmin virar o vice dele. Ai, não. Pois é, isso que eu queria te perguntar. Não, para nós do PT. O risco Temer, o risco para mim é um Temer, não é? Não, é um risco, só que o Lula não é a Dilma. Não é verdade. Então, aí é o seguinte, o que acontece com essa escalação aí? Nenhum de nós gosta disso, nenhum do PT, ninguém do PT gosta disso. Não. Mas ele já subiu 5 pontos percentuais de popularidade em São Paulo, e hoje, eu não sei que dia que vai ter um jantar com empresários, 500 empresários, Lula e Alckmin. E já tem uma fila de espera de 300 empresários na fila, entendeu? Quer dizer, algum efeito, meu Deus, do ponto de vista eleitoral, está tendo. Agora, é claro, do ponto de vista programático, é um desastre. Eu vejo aqui uma pesquisa saída hoje do Instituto de Pesquisas e Comunicação, que dá ao Lula 56,3% logo na primeira volta. Logo na primeira volta. O Bolsonaro aparece com 25,3% e o Moro só com 9,2%. E que já é muito. E isso é resultado da aproximação ao Alckmin? Acho que não, ainda não deu tempo para fazer essa medição, até porque não se configurou de maneira definitiva ainda. É um ensaio, né? É um ensaio. Não é? Então, outra coisa, houve uma mudança significativa do processo eleitoral brasileiro, novas regras eleitorais. Não é? Nessas novas regras, é possível os partidos constituir, porque o Brasil tem a triste, digamos assim, situação de mais de 35 partidos políticos existentes no Brasil. Virou uma maneira de sobrevivência. Isto é, com 35 partidos é impossível a governação. Não, e então agora a legislação eleitoral definiu que é possível a construção de federações partidárias. Então, partidos que se juntam numa federação e mantêm, evidentemente, um pacto por 4 anos. Não é? Então, há uma possibilidade muito grande, e a direção do partido vai se reunir amanhã para decidir sobre isso, de o PT constituir uma federação com o PSB, com o PCdoB, e tem outros partidos também que estão se candidatando a vir junto, como o PV, né? Estamos conversando com o PSOL, com a Rede, mas a coisa mais avançada é a possibilidade de uma federação com o PSB. Né? Então, os diretórios do PSB já se pronunciaram, dos 23, 17 são favoráveis à federação. Os parlamentares se reuniram, 30 parlamentares se reuniram, desses 27 se pronunciaram pela federação, não é? E o PT também está fazendo essa enquete junto aos diretórios estaduais, e é provável que passe essa posição amanhã na reunião do Diretório Nacional. Então, se for verdade, nós teremos uma federação, o que é importante, porque vai, de alguma maneira, reduzindo este número fantástico de partidos, vai evitando essa pulverização tão grande que tem aqui no Brasil. Não é? Então, você tem, por exemplo, também reduzir o número de candidaturas, é outra coisa importante. Por exemplo, agora, aqui em Brasília, que nós somos 24 deputados distritais, só podemos ter agora, mesmo em federação, 25 candidatos. São 8 deputados federais aqui pelo Distrito Federal, nós só podemos ter 9 candidatos, mesmo com federação. Então, isso vai também contribuindo para você fazer uma possibilidade grande de pulverização, como acontece hoje. Não é? Então, pelas regras eleitorais que foram aprovadas, você tem uma cláusula de barreira. Partidos que saiam sozinhos e não façam o quociente eleitoral, esses partidos não terão mais repasses. E qual é o quociente eleitoral? Qual é esse quociente eleitoral? O quociente depende
o quociente são 3% dos votos em pelo menos 9 estados. Né? Então, agora, para você... Vou pegar o exemplo de Brasília. O quociente eleitoral para eleger um deputado distrital agora vai ser em torno de 80, 90 mil votos, depende do número de eleitores. Né? Então, 90 mil votos. Então, agora é assim, se você fizer o quociente eleitoral, o candidato pode ser eleito até com 10% do quociente. Se você não fizer o quociente eleitoral, você só pode eleger alguém se tiver pelo menos 80% do quociente eleitoral. Então, por exemplo, 90 mil votos para fazer o quociente. Então, 9 vezes 72. Então, 72 mil votos o partido tem que fazer para conseguir eleger um deputado. E o deputado tem que ter pelo menos 20% do quociente. Então, ter pelo menos 16, 15 mil votos aí, se for em torno de 80 mil o quociente. Então, com isso, você vai diminuindo, né, essa fragmentação, essa pulverização tão grande que existe aqui no Brasil. E vai, de alguma forma, fazendo com que os partidos com mais eleitorado, eles vão continuar existindo, e aqueles com menos eleitorado vão acabar. Não é? Vão ter que se fundir com outros partidos, vão ter que compor federações, essa coisa toda. Então, é um momento de muita novidade no processo eleitoral brasileiro. Mas há algo também de novo que pode mudar alguma coisa na vida política brasileira. É que o ministro Alexandre de Moraes deu um ultimato ao Procurador-Geral Augusto Aras para abrir o inquérito contra Bolsonaro por ter associado a vacina contra a Covid à AIDS. Acha que isso vai resultar em alguma coisa contra Bolsonaro? Poderá eventualmente até impedir a candidatura dele? Não acredito. Que efeito é que isso pode ter em relação à candidatura de Bolsonaro? Olha, vou lhe dizer uma coisa, é uma coisa impressionante a normalização que esse país, as chamadas instituições brasileiras fazem, dos procedimentos mais malucos desse presidente. Se fosse para a gente penalizar o Bolsonaro, teria penalizado desde a eleição. Não é? Quer dizer, o processo que tinha contra ele no Tribunal Superior Eleitoral, por conta das fake news, que comprovadamente existiram e que foram fundamentais para a eleição dele, ou até mesmo a prisão fraudulenta do Lula, para que ele não pudesse ser candidato. Tudo isso já seria motivo, num país sério, né, para que ele fosse completamente afastado. Existem mais de 160 processos de impeachment contra ele na Câmara dos Deputados. Nenhum vai para frente, porque, infelizmente, ele se aliou aqui tem um grupo de partidos e de parlamentares que a gente chama de Centrão. Centrão é um tipo de gente que vai com quem está no governo. Eles querem se dar bem. Eles querem ter cargos no governo, eles querem ter benesses no governo, independente de qual seja o governo. Então, esse povo hoje está apoiando o Bolsonaro. Então, eles conseguiram uma maioria na Câmara dos Deputados, juntando todos os partidos do Centrão com os partidos mais de extrema-direita que se constituíram, e eles são a base. E tem uma coisa engraçada que a gente tem que perceber, porque o Bolsonaro ele não é fruto apenas de um grupo extremista. O Bolsonaro ele é fruto do casamento entre esse grupo extremista e o neoliberalismo. Então, o ministro Guedes faz a política que interessa ao mercado, que interessa à banca, que interessa aos grandes empresários, que interessa ao rentismo. Então, é por isso que ele não caiu ainda, porque está cumprindo aquilo que quer o neoliberalismo do Brasil, privatizando empresas, reduzindo conquistas sociais dos trabalhadores, reduzindo a conquista dos servidores públicos. Então, com isso, ele vai se segurando, né? Mesmo que todo mundo não goste dele mais. Né? Mas
está perto, a pessoa fala assim, não, fazer impeachment para quê? Vamos esperar as eleições, estão ali. Então, alucidadamente, a direita brasileira está alucinada procurando uma terceira via. Nem Lula, nem Bolsonaro. Vamos construir uma terceira via. Também, pelo visto, não vai ser o Moro. Só que eles não combinaram com o povo. Né? Então, obviamente, eu acredito que, de fato, nós teremos eleições, se Lula não ganhar no primeiro turno, nós teremos eleições do segundo turno Lula-Bolsonaro. E aí eu quero ver se essa elite brasileira vai novamente apostar no Bolsonaro para evitar o Lula. Por isso que o Lula, que eu acho que, apesar de questionar e achar, do ponto de vista programático, um equívoco, eu entendo perfeitamente a cabeça do Lula quando ele chama o Alckmin para ser o vice dele, para ver se ele fica menos demonizado, digamos assim, pela elite brasileira. Né? Então, eu penso que esse é o efeito. Mas surgiu agora uma ameaça bombástica do presidente da Aeronáutica, Carlos Almeida Júnior, a ameaçar com um golpe caso o Lula ganhasse logo. O general Heleno também falou isso. O general Heleno está indo... Falou que vazou um áudio e tal, a gente sabe que não vazou coisa nenhuma, que aquilo foi feito de ameaça. Caso pensado, né? Ele está ameaçando também. Então, veja bem, olha, o grande desejo do Bolsonaro é dar um golpe militar no Brasil. Ele preparou tudo para, no dia 7 de setembro, dar um golpe no Brasil, um golpe militar. O agronegócio brasileiro todo investiu milhões de reais para trazer pessoas para se manifestarem em Brasília e em São Paulo. E a expectativa deles é que tivessem 1 milhão de pessoas na rua, aqui em Brasília e em São Paulo. Não teve. E aí, quer dizer, é engraçado, porque, de um lado, nossas manifestações também não contaram com o volume de gente que a gente desejava, e as dele também não. Então, nem nós conseguimos tirar eles, nem eles conseguiram dar o golpe. Entende? Então, veja bem... Mas há a mínima possibilidade de haver um golpe antes das eleições? O desejo deles permanentemente é esse, só que não existe clima para isso. Não existe possibilidade. Não é à toa que o Supremo Tribunal Federal está tendo uma linha mais agressiva. Eles não são idiotas. Eles sabem que eles podem fazer isso hoje, porque o Bolsonaro perdeu muito apoio popular. Não é? Então, eu acredito o seguinte, vai ficar no desejo deles esse golpe. E essas ameaças que eles estão fazendo já não surtem efeito. Ninguém acredita que eles tenham a ousadia de dar um golpe, porque não tem clima político para isso. Nenhum clima político. Tá? Então, ele ameaçou de tinha que ter voto impresso. Se não tivesse voto impresso, ele não ia acreditar nas eleições, ia ser fraudulentas. E o Congresso Nacional votou, derrubou o voto impresso e ponto, acabou. Ninguém mais fala nisso. Agora tem um problema, tem uma ameaça importante, porque ele foi intimado, né, para a Polícia Federal, para aquela história do vazamento, que ele falou que as urnas não eram seguras e tal. Enfim, ele foi intimado a depor na Polícia Federal. Mas o que ele fez? Ele conversou com o Guedes e ofereceu aumento para as polícias, federal, rodoviária, etc. Ele está tentando fazer uma polícia política, é isso que ele está tentando fazer. É claro que há resistência por parte de algumas lideranças, algumas cabeças na polícia que resistem ainda. Mas... ele está trabalhando ali para ganhar essa polícia. Claro. Ele está fazendo o que o Guedes fez quando era da equipe do Pinochet, lá no Chile, que usou recursos das estatais chilenas para ganharem politicamente o apoio das Forças Armadas chilenas. É a mesma coisa.
Então, nunca houve tanto militar em postos civis do que agora. Nunca houve. Nem na ditadura teve tanto militar ocupando postos civis. É claro que essa gente não quer largar o osso. Não. Claro, mas não tem clima para eles darem um golpe. Não tem clima. Mas eu tenho ainda um receio, doutora Arlete, que é não, o seguinte, receio também nós temos. E os militares no TSE, que agora ainda teve essa nomeação. Não. Esse militar é um militar dissidente do bolsonarismo que vai trabalhar na parte administrativa do TSE, sabe? Mas não tem... O general Fernando Azevedo, ele saiu brigado com o Bolsonaro, né? Então, exatamente porque ele não queria, ele não era o cara linha dura que o Bolsonaro queria que ele fosse. Por isso que ele caiu, assim como os comandantes das 3 forças, não é? Mudou toda a equipe, mas não tem não corre o risco de ser aliciado, não? Não, existe assim. Hoje existe, dentro da Polícia Federal, uma, digamos assim, uma insatisfação gigantesca. Cresce o número de pessoas que estão entregando os cargos, saindo dos postos que estão, porque, na verdade, o diretor-geral da Polícia Federal não manda mais nada. Quem manda é o ministro da Justiça, que é delegado da Polícia Federal, amigo dos filhos do Bolsonaro. Entende? Então, é claro, ele se apoia nisso. Ele se apoia também em parte das polícias militares que são bolsonaristas. Aqui em Brasília, a Polícia Militar do Distrito Federal tem uma parte de pessoas, inclusive de coronéis, etc., que são bolsonaristas. É uma doença impressionante. Não tem racionalidade alguma. Né? É uma coisa absurda. Você não consegue dialogar com as pessoas porque elas não querem dialogar, sabe? É aquilo que a pós-verdade nos ensina, não é? Então, e assim, ele trouxe o Steve Bannon para ajudar já a pensar a campanha dele, mas, por outro lado, o TSE está bem focado nessa luta para evitar as fake news, né? Então, eu penso que é possível que a gente tenha, apesar do desejo deles, um desfecho positivo para a gente, né? Claro que não vai ser fácil, não vai ser uma campanha fácil, vai ser uma campanha absurdamente violenta. Eu falo com o Lula, toda vez que eu vejo com ele, cuidado, presidente, você é muito aberto, você vai para a rua falar com as pessoas, no meio dessas pessoas vai ter gente desse lado de lá, pode fazer maldade contra você, sabe? Ele sabe disso. E o Lula fala alguma coisa com relação a esse perigo? Porque é um perigo. Eu penso nisso todo dia. Não, ele sabe, ele tem reforçado a segurança dele, essa coisa, mas é sempre um perigo, não é? Mas claro, também, por outro lado, eu não acredito que eles sejam capazes, porque você sabe, né? Se eles vitimizarem o PT, vai ser pior para eles. Mas agora, então, há uma questão também importante. Qual é a posição da Embaixada dos Estados Unidos da América relativamente ao Brasil? O que é que eles querem? Eles não querem o Lula. Óbvio. Não querem o Lula, não é? Eles não querem o Lula, porque eles não querem que o Brasil reconstrua um processo de soberania nacional. Eles não querem o Brasil que construa, por exemplo, reconstrua os BRICS, né? Uma relação China, Rússia, África do Sul. Eles não querem isso, né? E o Biden já deixou muito claro isso. A política externa do Biden é a pior do mundo, não tem nada de democrata, né? Então, eles, pelo gosto deles, o candidato por excelência seria o Moro, que é um aliado da CIA, né? Desde o primeiro momento. Então, aliado seria o Moro. O agente. Aliado ou agente. Sim. Dizem que é agente, não é? Imagina, ele é o cara que vai para a CIA lá fazer reuniões, é o cara da CIA. Entende? Um cara, quer dizer, um cara que seria colocado aqui uma marionete dos Estados Unidos para transformar o Brasil numa colônia americana. Sim. Isto é, né? aquilo que parece que o Biden quer fazer no Brasil é aquilo que já fez no Afeganistão, colocou na presidência, quando invadiram o Afeganistão, os americanos colocaram na presidência do Afeganistão
um agente da CIA, um corrupto agente da CIA, fizeram o mesmo quando invadiram o Iraque, querem fazer o mesmo em todos os países. Só que o Brasil é o país mais sofisticado, com instituições e com uma situação de uma classe média mais esclarecida, de um povo mais esclarecido, que não tem condição para isso, não é a mesma coisa. Aqui vai ter resistência. Então, eu creio que esse desejo deles vai se, digamos assim, vai deixar de existir em algum momento, porque não será possível. Não vão conseguir. Não vão conseguir. Acho que não vão conseguir. Eu estou muito assim, numa expectativa muito grande. Aqui tem um grande escritor brasileiro chamado Ariano Suassuna, que já morreu, né? Que ele, um dia perguntaram para ele: Ariano, você é um cara otimista? E ele falou: não, eu não sou otimista. Os otimistas são tolos. Também não sou pessimista. Os pessimistas são tristes. Eu sou mesmo um realista esperançoso. Então, é isso que eu sou hoje, uma realista esperançosa. Olha, analisando a situação, mas com uma esperança muito grande de que a gente vai dar a volta por cima. Agora, eu queria fazer uma pergunta ainda com relação à PEC dos precatórios. Sim. Os precatórios, a senhora acha que isso vai passar, se isso vai acabar no Supremo? Como é que a senhora vê isso? Como é que... Porque é a coisa mais escandalosa que há, não é? É como se o governo recebesse um aval, um passe livre para fazer o que? Para descumprir decisão judicial, quer dizer, não importa mais Constituição, o que importa é a vontade do governante. Ele faz o que quer, a hora que vem. Mas há uma pergunta que eu tenho de fazer também. Afinal de contas, o PT votou favoravelmente a PEC dos precatórios. Por quê? O PT não votou favoravelmente a PEC dos precatórios. A posição oficial do partido era contra. Tanto que na Câmara não vai ter voto nenhum do PT a favor dessa PEC. Lá no Senado, o que aconteceu é que alguns senadores, a maioria dos nossos senadores, tiveram a ilusão de que, fazendo emendas no texto da PEC, poderiam ter resultado. E isso deu em nada. E agora eles estão muito chateados porque esse acordo não foi cumprido, não é? Então, essa PEC é um desastre, ela terá que passar pela Câmara, vai ser uma luta duríssima, mas a gente tem uma vantagem. Qual é a vantagem? É um ano eleitoral. Ninguém, nenhum deputado quer também se comprometer demais, porque não vai se eleger. Todo mundo vai buscar a sua reeleição. Então, pode ser que isso, por exemplo, a reforma administrativa está parada por isso. Porque ninguém tem coragem agora de colocar em votação a reforma administrativa, porque vai afetar completamente o eleitorado de cada um dos deputados. Mas então, isso não pode ser revertido contra, doutora Arlete, porque a pessoa mais simplória vai dizer: olha, aquele lá não votou e eu vou perder meu auxílio porque ele não votou. Não, até porque o auxílio já foi viabilizado. Né? Essa semana já começaram a pagar o Auxílio Brasil. Né? Então, nisso não vai ter problema. Eu acho que eles deram um outro jeito, não sei exatamente qual. Olha, são tantas coisas absurdas que têm acontecido que a gente fica pensando: mas como é que isso pode acontecer nesse país? Existe coisa mais absurda do que o orçamento secreto? Isso. Eu ainda queria te perguntar sobre isso. Esse orçamento secreto é uma coisa estapafúrdia. A ministra Rosa Weber determinou que aquelas pessoas que receberam dinheiro do orçamento secreto não poderiam usar esse recurso. Depois ela voltou atrás. Por que voltou atrás? Porque o presidente do Senado, o presidente da Câmara, tomaram a seguinte medida: daqui para frente não vai ter mais isso. Mas para trás já aconteceu e pronto. Para você ter uma ideia, o governador do Distrito Federal, que não é parlamentar, recebeu 22 milhões de reais do orçamento secreto. Esse dinheiro, parte desse dinheiro, ele empregou nas cidades do Piauí, que é um estado do norte, você sabe, Henrique, do Nordeste brasileiro, lá onde ele tem fazendas de gado, ele empregou
junto às prefeituras para construir estradas, etc. e tal, para valorizar suas próprias propriedades. E outro tanto ele empregou na Codevasp, para que também essa agência de desenvolvimento lá na região pudesse também fazer as coisas que, sabe? Então, é um absurdo. A ele. Você imagina um negócio desse? Quer dizer, isso é normalizado nesse país, sabe? E a sociedade não fala, a imprensa não fala, ninguém fala nada. O Lula vai para a Europa, tem um comportamento de estadista, recebido pelo presidente da França, etc. Nenhuma linha na mídia brasileira, nenhuma linha. Entende? Então, é uma situação que você não entende. Eu já quero mudar para Portugal, viu, Henrique? Pois venha. Aqui, dependendo do resultado das eleições, eu me mudo para Portugal. Pois venha. Não é? Não vai precisar de mudar, porque o Brasil vai mudar. O Brasil vai mudar. Mas eu só queria também, nós estamos a aproximar-nos do fim, esta conversa já vai relativamente longa, eu gostaria de saber se há alguma possibilidade de uma pessoa como o Flávio Dino ser vice de Lula. Eu acredito que não. O Flávio Dino, ele era originalmente um militante do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. E ele se filiou ao PSB. Ele será candidato ao Senado pelo PSB. Da mesma maneira como... Mas ele já deu mostras de muita competência e muita honestidade. Muito, muito, muito. E, evidentemente, ele será um braço fundamental para o governo do Lula, quer seja como senador, quer seja ocupando, por exemplo, o Ministério da Justiça, sei lá, entende? Ele será uma figura-chave no governo do Lula. Se o Lula ganhar as eleições, ele será uma figura-chave no governo. Não tenho dúvida disso. Agora, ele está no PSB. E você vê como é a política brasileira. Ele vai apoiar para o governo do Estado, para a vaga que era dele, ele vai apoiar o vice, que é do PSDB. Nossa. Olha como é curiosa a política brasileira. Ai, né? Meu Deus. Da mesma forma como... Bem, nós estivemos a falar aqui com um outro entrevistado ontem, o Dr. Nelson, e ele disse que a política brasileira causava vergonha ao surrealismo. O surrealismo ficaria envergonhado. Sem dúvida. Fica envergonhado. Neste momento fica diminuído com a realidade da política brasileira. Isso aqui é uma coisa que incompreensível. Incompreensível. Nós mesmos que fazemos política no Brasil há muito tempo, nós não tínhamos ideia do que era o povo brasileiro. Nós achávamos que o povo brasileiro tinha mudado de patamar civilizatório. E nos enganamos redondamente. Se o Bolsonaro tem 21% do eleitorado, que as pessoas pensam como ele. Machistas, racistas, homofóbicos, não é? Misóginos, não é? Exatamente. Misóginos demais. Misóginos. Então, Sim. Quer dizer, não é à toa que o feminicídio cresce no Brasil com esse governo, não é? Coisas absurdas. Na esteira do Bolsonaro, foram eleitos verdadeiros monstros na política brasileira. Quem poderia imaginar que um Witzel ia ganhar as eleições no Rio de Janeiro, na capital, ex-capital do Brasil? Né? Quem podia imaginar? E hoje ele sequer governador, foi cassado. Né? Quem podia imaginar que um tal de Zema, lá em Minas Gerais, fosse ganhar as eleições naquele estado? Não é? Aqui em Brasília, quem podia imaginar que um advogado, ex-presidente da Ordem dos Advogados, que nunca tinha exercido cargo algum na vida, podia ganhar as eleições para governador? Não, ele ainda teve um processo de improbidade administrativa. Não, olha só, o Congresso Nacional está cheio de gente estranha. Joyce Hasselman, Alexandre Frota, Kim Kataguiri, que é do MBL. Hein? Aquela outra que era amiga da Joyce Hasselman. Essa agora outra aí. Veio com essa da caça. A Carla Zambelli. Zambelli.
não é? Carla Zambelli. Então, essas pessoas jamais seriam eleitas em situações normais. Jamais. A gente abriu realmente uma caixa de Pandora, não foi? Abrimos a gente não, né? Eles abriram. A gente não, eu não. Eu tô fora. Eu sei muito bem quem eu votei, para quem eu votei. Então, eles abriram uma caixa de Pandora. Eles e esse Moro, hoje em dia é engraçado, mas o Supremo Tribunal Federal se julga que foi enganado pelo Moro. Entendeu? Evidentemente, é uma maneira simplista, né, de dizer que eles foram coniventes. Mas, hoje em dia, tanto é que eles anularam todos os atos do Moro em relação ao Lula, né? E o Lula hoje está em plena liberdade. Todos os processos que o Lula respondia foram já arquivados, todos. Então, eu penso que também, de uma certa forma, é o reconhecimento de que não podiam continuar naquele barco. Né? Agora, eu queria te fazer uma pergunta ainda. O Boulos não era uma boa aquisição para o PT, um aliado bom? Porque, graças ao Boulos, se desmascarou aquela questão do triplex, né? Que era aquele pardieiro que eles venderam na mídia como se fosse uma coisa maravilhosa, que o Lula estava gastando rios, né? Quer dizer, que aquilo era da Odebrecht, etc. Enfim. Foi graças ao Boulos que se descobriu. Que graças ao MTST, né? Que é o movimento dele. Agora, o Boulos é excelente. Eu acho que o Boulos é um jovem político que tem um futuro imenso pela frente. Mas o PSOL ainda é um partido, digamos assim, que está numa franja muito pequena da sociedade. Ele não penetrou na sociedade. Não é? Então, o Boulos, numa chapa com Lula, não acrescentaria votos ao Lula. Porque o PSOL já vai apoiar o Lula. Tá certo? Mesmo a contragosto. Tem uma briga interna, porque se o Lula for com o Alckmin, aí, de repente, tem um outro cara lá querendo ser candidato, mas provavelmente não vai ganhar. A maioria do PSOL hoje defende a candidatura do Lula. Mas também não tem alternativa. O PSOL não tem alternativa. Não tem alternativa. Tem que ser o Lula. Agora, fazendo críticas, aquele apoio crítico, né, que eles sempre fazem. E, agora, uma coisa curiosa que eu queria falar para vocês, para vocês perceberem o quanto o Brasil é um país curioso. Esse desmanche, né, digamos assim, da dominação do Bolsonaro na população, esse reino da possibilidade de que a extrema direita pudesse vingar no Brasil, né, foi desmanchado por um hacker. Um hacker que votou no Bolsonaro. Pois é. E que revelou todo esse estrago que fez uma operação chamada Vaza Jato, mostrando todas as articulações que eles fizeram para prender o Lula, né? Todas as mentiras que eles produziram. Agora, o Dallagnol, que foi o procurador responsável por essa tramóia toda, ele saiu agora do Ministério Público, também se filiou ao partido chamado Podemos, que é o partido do Moro, e deu uma declaração que aquele PowerPoint que ele apresentou foi um erro. Agora. Mas tudo isso nós devemos a um herói nacional que foi o hacker. Curioso esse país, não? Está vendo aí? Realmente é surrealista. Um hacker que tinha sido apoiante do Bolsonaro. Exatamente. O surrealismo tem muito a que aprender convosco. Muito. Isso é verdade. O Brasil é curioso. Doutora Arlete, quais são as suas perspectivas, para a gente finalizar, quais são as suas apostas para 2022? Bem, como cidadã do Distrito Federal, eu quero contribuir para a vitória do Lula em Brasília. Aqui no Distrito Federal, o Lula está encostado com o Bolsonaro, mas o Bolsonaro ainda está na frente. Não.
Aqui em Brasília é a sede das forças de segurança, né? Sim. Então, existem muitos militares aqui, não só da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, como também do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, entende? Então, é uma quantidade muito grande de militares. E tem, hoje, uma situação de pessoas que realmente viraram bolsonaristas, coisa que eu nunca podia imaginar. Eu sou médica. É uma decepção ver a minha categoria. A maioria dos médicos são bolsonaristas. E por mais estrago que eles façam, inclusive na pandemia, alguns continuam bolsonaristas. Muitos não, muitos já deixaram. Mas também não querem votar no PT. Então, estão procurando a terceira via também. Não é? Mas, assim, quer dizer, então, a minha aposta como cidadã do Distrito Federal é ajudar a campanha do Lula, ajudar a formatar uma chapa para a eleição do governo do Distrito Federal, que seja uma chapa progressista, não só do PT, uma aliança com outros partidos. Nós estamos perseguindo isso, né? E, como eu não serei mais candidata a nada, eu vou... não. Eu votei na senhora para governadora, votei para distrital. Não, eu estou apostando numa transmissão geracional, porque eu tenho 71 anos de idade. Vou fazer 72 no ano que vem. Eu acho que já chega, né? Eu agora quero passear, quero viajar. A idade é essencialmente mental. Fazer outra coisa. E aí nós estamos lançando aqui uma pessoa para me substituir, que é um jovem professor de 35 anos, mas que é um quadro político fantástico, né? Chama Gabriel Magno. No momento, ele é o meu chefe de gabinete. Ele foi diretor do Sindicato dos Professores, é diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, e é uma pessoa muito preparada politicamente e muito afinada com aquilo que eu penso, né? Então, eu terei maior confiança de que ele fará um ótimo mandato. Então, agora nós estamos trabalhando para a sua eleição, né? Para a gente ter uma pessoa aqui na Câmara Distrital. E da Câmara Federal, nós estamos vendo quem é que a gente vai apostar. A Érica, que é a grande liderança pública do PT aqui, quer ser candidata, ela quer ser candidata ao Senado. E estamos vendo se é possível, nessa montagem de chapa, que ela seja candidata ao Senado. Então, posso fazer uma pergunta chatinha? Ou não. E o Cristóvão? O que aconteceu com o Cristóvão? Depois de tudo, aquele fiasco, o que acontece com o Cristóvão? Foi para onde ele já está no subsolo da história? O que aconteceu? Não, olha só, o Cristóvão, quer dizer, o Cristóvão é uma decepção para todos nós, né? Porque todos nós apostamos muito nele, foi nosso governador, eu fui vice dele, né? Depois nosso senador. Sim, depois ele saiu do PT, foi para o PDT, não é? E ele continua no PDT. Não, agora ele não é mais do PDT, ele está no Cidadania, que é o partido do Roberto Freire, né? O ex-PPS. Ex-PPS, não é? Então, ele está nesse partido agora. E, ultimamente, ele tem feito algumas declarações públicas defendendo a candidatura do Lula. Né? Aí, até eu liguei para ele, eu nunca mais tinha falado com ele, desde o tempo do impeachment, eu tinha meio que desistido do Cristóvão, mas quando ele fez uma matéria falando do Lula, eu resolvi falar com ele. Telefonei, ele ficou muito contente porque eu liguei para ele, mas, assim, ele tem dificuldade de fazer uma autocrítica integral. Ele fez um documento, mandou para vários amigos, onde ele fala, né, dos 3 erros que ele cometeu. Né? Aí, nesse 3 erros, ele fala assim: será que eu não devia ter votado no impeachment? Será que eu fiz um erro? Mas naquele momento era que eu achava bom para o país, não sei o quê, bababá, bababá. Entendeu? Então, na verdade, ele está muito desacreditado, né? Então, assim, e levando muita pancada. Tudo que ele publica no Twitter, vem alguém dar uma pancada nele. Está muito chateado. Eu mesmo era uma que dava umas. Então, é isso. Mas, assim, ele tem sido procurado por outros partidos. Agora mesmo teve uma reunião na casa dele com o Paulo Otávio e o governador Ibanez, né? Ui. Talvez para ver se ele
apoiaria novamente o Ibanez, sei lá, porque ele apoiou, né? Ui. Ou então, seja, é caso perdido. Ele deve ter tido algum vírus cerebral, alguma coisa. Vamos apostar numa doença. Quer dizer, ele não tem mais futuro, ele tem passado. Ele tem passado, é verdade. Então, doutora Arlete, eu queria agradecer a senhora por ter nos concedido essa entrevista maravilhosa. Quero convidá-la para outras vezes, que é sempre muito bom. E agradecer imensamente mesmo por essa disponibilidade, por estar conosco nesse dia. Muito Eu que agradeço a vocês, agradeço ao Henrique, a Rádio Transforma, por essa temos uma revista também temos a revista, sim. Que é a revista em comunidade. Olha, nós temos que é uma obra de arte, não só comunidade. Que bacana! O conteúdo. É lindíssima. Depois a senhora vai receber uma. Vou lhe mandar uma de presente. Mande mesmo. E maravilhosa. Eu que agradeço a vocês a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui conversando com vocês, tá? E sempre que vocês quiserem, estarei à disposição. Muito obrigada. Obrigado, muito obrigada. Foi uma honra para nós. Foi um prazer estar consigo. E nós agradecemos, além da doutora Arlete, a você que nos segue, pedimos a você que curta, que compartilhe esse vídeo, que espalhe isso para mais gente, para quem sabe a gente contribuir para uma civilização melhor, um mundo mais de esquerda, né? Um mundo mais humanizado. Estamos na luta, somos resistência. Em Foco. A lusofonia em foco.